O Paraná Business hoje fala sobre a criatividade nas empresas. Nós conversamos aqui com o Eloy Zanetti, que tem uma longa experiência em marketing, já vem desde os anos 60, passou pelo antigo Bamerindos, que depois virou HSBC, passou pelo Boticário e hoje trabalha como consultor em várias empresas e também com grupos, justamente estimulando a criatividade nas empresas. Nós temos a ideia, Eloy, de que empresa é uma coisa árida, que não haveria espaço para a criatividade. E você defende o contrário. Não, a empresa tem que ter espaço para a criatividade. O que acontece é que uma empresa muito burocrática, ela ameaça a criatividade, ela tolhe a criatividade. Hoje se fala muito de inovação nas empresas, mas a gente não pode esquecer que no próprio dicionário a palavra criatividade vem antes da palavra inovação. A palavra criatividade está lá na página 470, a inovação está na página 1400 e pouco. Então, para que haja inovação nas empresas, o que as empresas precisam muito, é preciso ter um ambiente criativo antes. E esse ambiente criativo tem que ser solto. E as empresas, normalmente, elas às vezes tolhem a criatividade do indivíduo. Não existe empresa criativa. Existem pessoas, ou grupos, ou times criativos dentro de uma empresa, como um craque de futebol. Ele vai lá e faz o gol. Mas muitas vezes, pelo estilo da empresa brasileira, que tem um pouquinho de autoritarismo, ou até muito autoritarismo às vezes, as pessoas ficam assustadas e não querem aparecer muito, não querem participar. Esse é o tipo de empresas, por exemplo, onde só o chefe pode ter ideias. Então, essas empresas onde só o chefe pode ter ideia, qualquer ideia é morta, cacetada, os criativos se afastam. Com o tempo a empresa vai se fossilizando. E com o tempo ela fica, inclusive, fora do mercado, porque quem é criativo não vai chegar naquela empresa. Se eu vou lá, vou perder tempo, né? Então, as empresas que atraem criativos, por exemplo, Apple é uma empresa que atrai criativo, Google atrai criativo. Tem várias empresas que atraem criativos no Brasil. A Souvenir é uma delas, por exemplo. Né? Porque ela respira e permite esse ambiente criativo. Agora, tem que se cuidar que a burocracia não trave o processo criativo. A ideia é estimular, então, a participação para que as ideias surjam dentro do grupo. Ideias que ajudem. Uma coisa que acontece nas empresas, e aí às vezes é muito mal feito, as pessoas não sabem fazer e acabam tomando ódio de reuniões, é quando se faz uma reunião para gerar ideias, que é o processo de brainstorm, é preciso ter uma coordenação, alguém que coordene o trabalho. O coordenador tem que ter um apontador, alguém que anote para ele, porque eu faço muito desse tipo de brainstorm, passou a reunião, não me lembro mais o que foi discutido ali, porque você tem que estar tão atento e tão atento à opinião das pessoas, e ali é um vale tudo de ideias, né? Ali você não vai buscar detalhes, como eu vou fazer, quanto vai custar, esquece isso, ali é para ter ideias, quanto mais ideias, melhores. Depois nós vamos escolher as melhores ideias, aquelas que forem aplicáveis nós vamos passar por um outro processo, aí a burocracia entra, né? O processo de você sistematizar aquilo. Tem dinheiro para fazer? O que vai precisar para fazer aquele produto ou serviço e assim por diante. E as ideias que não foram usadas vão para um estoque de ideias. Mais tarde a gente vai fuçar lá e achar alguma que pode ser apresentada. A criatividade é um dom ou ela pode ser desenvolvida? Ela pode ser desenvolvida. Agora, o que acontece com as pessoas nas empresas, e eu levei um choque uma vez, há muito tempo eu estava fazendo um trabalho no interior de Minas Gerais, com um banco que ali tinha 400 pessoas. Eu estava, inclusive, com José Ângelo Gaiassi, que é um dos maiores psiquiatras brasileiros, morreu há pouco tempo, um velhinho, e eu fiz essa pergunta, eu não sei por que eu fiz essa pergunta, quem se considera criativo? De 400 pessoas, só 2 levantavam. Aquilo foi um choque tão grande para mim, né? Então, no jantar a gente discutiu isso, aproveitei o Gaiassi para discutir essa coisa, as pessoas não se considerarem criativas. E continuei nas minhas palestras, volta e meia, eu pergunto, mesmo para grupos que devem ser criativos, grupos de designers, né? Ou grupos de marketing mesmo, alunos de marketing, eu pergunto e de cada 100, 3, 4 levantam a mão. Ora, a primeira condição de você ser criativo é você se considerar criativo. Então, se eu me considero criativo, eu vou ter aquele respaldo interno, né? Que eu sou criativo, eu vou resolver as coisas. Eu tenho um forte senso de resolução das coisas. Então você tem confiança de fazer as coisas, né? E as pessoas não têm isso. Então o que a gente faz nesses eventos de criatividade é despertar na pessoa que ele pode ser criativo. E daí não é o Eloy que está falando, é Sócrates que está falando, né? Os 10 princípios de pensador do Sócrates é isso. Se você quer ser pensador, você tem que pensar que você é pensador.
O fato da criatividade se basear muito na associação de ideias e muitas vezes ideias distantes entre si, isso exigiria, para estimular a criatividade, um conhecimento de diferentes áreas? Não se prender muito no conhecimento só em alguns nichos? Não, com certeza, com certeza. Por exemplo, a leitura estimula a criatividade. Quanto mais você lê, quanto mais informação, quanto mais curioso você for, mais criativo você vai ser. Porque há na criatividade o que a gente chama de polinização cruzada, né? Como é que um pinheiro cruza e nasce um outro pinheiro? Então uma abelha, um pássaro vai pegar um pólen de um, vai passar para o estame de outro e vai fazendo esse cruzamento. A criatividade é a mesma coisa. Então é uma soma de informações. Quanto mais informações você tem dentro de si, mais intuitivo você vai ser. Às vezes você pode ter uma intuição, né? E aí você guarda. Anotei e guardei. Aí você vai ter outra lá na frente, outra lá na frente. Várias intuições vão formar a intuição de uma grande ideia. Foi assim que nasceu a internet, por exemplo. A internet levou 10 anos para nascer, desde que ele intuiu a primeira vez, né? O inglês que inventou a internet, que ele intuiu a primeira vez, ele passou por várias fases até chegar aonde ele queria na internet, né? Alguns setores, como por exemplo financeiro, recursos humanos, onde sempre as coisas são feitas da mesma forma e a pessoa pode achar que ali não há espaço para fazer diferente. É possível? Olha, esses dias eu estava dando uma aula e uma senhora, uma diretora financeira de uma grande empresa me disse assim: eu não sei, você fala tanto de criatividade, eu não sei que isso tem a ver com o meu trabalho, né? Eu respondi para ela da seguinte maneira: olha, hoje deve ter umas 10, 20 pessoas querendo dar um golpe na tua empresa. Eles vão dar pela criatividade, né? Então a própria invenção do dinheiro, que é o que você lida o dia inteiro, né? É uma coisa, um ato criativo. Um dos maiores atos criativos do ser humano foi a invenção do dinheiro. O que é um cheque pré-datado? O que é uma letra de câmbio? O que é um sistema bancário? O que é um cartão de crédito? Isso não são atos criativos. E tem outra coisa. A palavra dinheiro é a palavra que mais tem sinônimos em qualquer idioma, né? Aqui no Brasil, bufonfa, faz-me e assim vai, né? Então o Rui Barbosa listou naquela época mais de 400 sinônimos da palavra dinheiro. Então se essa se permite isso, dinheiro é uma coisa extremamente criativa. Aí ela se assustou com aquilo, acho que ela passou a ser mais criativa ou a ver o trabalho dela mais criativo. E como na prática se faz um debate sobre a criatividade, se estimula a criatividade no ambiente empresarial? Primeiro a gente explica o que é a criatividade, como ela nasce, a gente explica como é uma pessoa criativa, quais são os seus atos, como é que ele age, e depois a gente ensina alguns truques da criatividade, né? Por exemplo, uma coisa que mata a criatividade é você julgar suas ideias, né? Você tem uma ideia numa reunião, mas aí você pensa, será que eu exponho a minha ideia ou não? Aí você fica com medo. Mas o outro cara é formado em Harvard, o outro é formado não sei aonde, fica com medo de apresentar a ideia. Quer dizer, a ideia morre dentro de você. É pior, ela vai feder dentro de você, ela vai apodrecer dentro de você. Você deixa de ser criativo. Então eu tenho que expor a minha ideia. Então eu tenho que contar para alguém, ou eu tenho que anotar, eu tenho que desenhar, ou vai para o estoque de ideia no meu computador. Eu tenho dos artigos que eu escrevo, tem assim umas 200 títulos já para serem escritos. Cada vez que eu tenho uma ideia, eu anoto, jogo lá dentro. Então é um processo. E a ideia, se ela não é anotada, ela é perdida. É perdida. Tem que anotar sempre. Tem que anotar sempre. Eu carrego o papel, eu carrego o lápis. Tem papel e lápis do lado da cama, tem papel e lápis no meu carro. Aonde for, eu tenho lápis e papel para anotar, ou às vezes gravador. Criatividade tem a ver também com o trabalho, então, com a persistência. O criativo, ele é persistente por natureza. O sujeito que é criativo, se ele gosta daquela ideia dele, ele vai fazer. Ele tem que fazer. O próprio Pablo Picasso, que foi um gênio criativo, diz assim: o sonhador tem que se dar o trabalho de realizar. Então não adianta a gente não levar até um pedaço e, eu tenho uma boa ideia, faça você. Eu vou ter que fazer essa ideia, eu que vou atrás da feitura dessa ideia, né? Nós vamos para o intervalo, já voltamos, estamos falando hoje sobre a criatividade nas empresas. Conversa aqui conosco o Eloy Zanetti. No Paraná Business, hoje nós falamos sobre a criatividade nas empresas, conversando com o Eloy Zanetti. Eloy, você criou uma espécie de escola de criatividade. O que é esse projeto? Isso é uma ideia antiga. Há uns 5 anos atrás, eu estava em Belém. Encontrei um amigo, Jean Siegel, que tinha recém trabalhado no Fórum de Davos, na Suíça. Ele é de Curitiba. E ele me falou: o Fórum esse ano foi debatido a criatividade. Poxa, é um tema que me apaixona, que há muitos anos eu estudo esse assunto,
E eu gostaria de levar para Curitiba alguma coisa desse tipo. Curitiba é uma cidade de grife, Curitiba é uma cidade criativa. Aproveitar isso. A gente veio durante uns 4, 5 anos trabalhando nisso, vendo o que tem de mais moderno no mundo, o que estão se fazendo, quais são os grandes autores. Quer dizer, no fundo, todo mundo fala o que o Sócrates falava, né? Só com outras variáveis. E recentemente, foi em julho, eu contei isso numa entrevista, que eu estava criando isso, mas não estava pronto ainda. No outro dia, um monte de gente me ligando atrás de mim, que é isso, quero participar, como é isso, como é aquilo. A Escola da Criatividade é uma ideia, é um movimento em prol da criatividade nas empresas e no ambiente educação. A gente está com o pessoal da Educar, do Fórum da Educar, justamente trabalhando também esse lado, porque a escola com o tempo vai matando a criatividade, né? Porque fica aquele negócio que você não pode errar, né? E o criativo, ele não tem medo de errar. Então, é no erro que a gente aprende. Eu aprendi os grandes lançamentos de produtos, sempre aprendi no erro, né? Nas coisas que faz sucesso você não aprende quase nada. Então essa mortandade de ideias. Então a escola nasceu para isso. Um dos produtos que a gente criou e está fazendo muito sucesso é um negócio chamado 15x15. São 15 palestrantes e cada um tem 15 minutos para contar o seu pulo criativo. E a gente pega empresários pequenos e médios empresários, às vezes pequeno mesmo. O caso de um garoto de Rio Branco do Sul que resolveu atender as necessidades do seu bairro. Hoje ele tem lan house, ele tem sorveteria, ele tem não sei o quê. Um garoto que é um empresário, e um empresário forte, né? Então você tem assim, essas pessoas vêm e nos contam, nós fazemos uma curadoria, né? Nós ensinamos ele a falar, ensinamos o que a gente quer, ele tem que trazer para apresentar a ideia. E esse 15x15 criativo, a gente faz junto com o Sebrae. O ano que vem a gente já vai fazer a nível nacional. E ele pode ser genérico, você pode pegar várias ideias de vários empresários, a gente tem que descobrir isso, ou ele pode ser pontual. Por exemplo, 15x15 na área hospitalar. O que há de novidade na área hospitalar que você possa contar em 15 minutos? A gente descobriu que um dos grandes pepinos na área hospitalar é a lavanderia. Então descobrimos um hospital que resolveu esse assunto. Pode ser um 15x15 da área moveleira. Quer dizer, o que tem de novo que você pode ser na indústria moveleira? E assim por diante. Esse é um produto que me fascina muito, porque a gente dá chance de pessoas simples, de pessoas, de pequenos empresários contarem que eles podem ser criativos. Todo mundo pode ser criativo. Significa fazer diferente do convencional, achar uma outra forma de fazer melhor. Exatamente. É uma questão que aí você caminha para a inovação, né? Então eu guardo, por exemplo, coisas que eu descubro por aí de criatividade popular, né? O sujeito que inventou uma nova tipo de lâmpada com garrafas PET, né? Ele enche a garrafa PET de água, ela atravessa o telhado, então ela bate a luz aqui, a luz reincide para dentro do ambiente. Isso é um mineiro que inventou. Dá uma lâmpada de 60 watts. Fica o dia inteiro acesa, né? Com a luz do sol. Com a luz do sol. Então são coisas desse tipo que a gente guarda também, que mais tarde, muito mais tarde, eu vou querer fazer um museu da criatividade popular, porque o popular brasileiro ele é muito criativo, nessa necessidade de fazer, né? Mas também a criatividade nos processos de trabalho, não só no produto. Uma coisa, por exemplo, você acha que criatividade é só de artista? Não, por exemplo, o processo de vendas, né? Pode ser criativo, quer dizer, então o cara fica vendendo do mesmo jeito para sempre, né? Então, se você parar para pensar como é que eu posso melhorar esse processo, esse sistema de vendas, eu posso vender mais rápido, mais fácil e ganhar mais dinheiro. Mas as pessoas não pensam assim. Eu incentivei as pessoas que recebem meus artigos, mais de 10 mil pessoas, a me contarem casos de vendas criativas. Eu recebi mais de 70 casos. Como é que eu resolvi minha venda de uma forma mais criativa? Mas ninguém para pensar assim, tá? Um dos exemplos de criatividade que eu gosto de contar é no interior de Minas Gerais, numa fazenda. A gente parou para almoçar nessas fazendas que recebem turistas, e um velhinho me disse assim: olha, senhor, eu jamais esqueço o meu remédio do almoço. Eu falei: como é que o senhor faz? Ele foi na parede, tirou um garfo que estava espetado na parede, e no garfo está espetado o remédio. Esse é o meu remédio do almoço. Ele toma o remédio, almoça, lava o garfo e põe o remédio da janta. Isso é ser criativo, mas as pessoas não veem isso como criatividade, né?
Então, uma dona de casa pode ser criativa. Agora, o viver criativo, quando a pessoa se considera e vive de forma criativa, é muito mais gostoso. Mas o problema já não começa na escola, porque a escola ela funciona muito com padrões, com pensamentos já criados, em repetir aquilo que já foi ensinado anteriormente. E você também fica condicionado a ser simplesmente um repetidor de conceitos. Esse é um problema mundial. Quer dizer, os grandes educadores questionam isso, que a escola vai, com o tempo, quando você entra no prézinho, você é criativo, daí você vai, quando você começa a se formar, você já deixa de ser criativo. Porque começa a te cercear, começa a te tirar a liberdade de expressão. Uma coisa que a gente tem que ver nas empresas, e as pessoas fogem, por exemplo, das dificuldades, né? Porque a gente observa que nossa vida pessoal e a nossa vida empresarial, ela é formada por circunstâncias, né? O que significa circunstância? Círculo, instância. O que está acontecendo no círculo ao meu redor nesse instante? Então, na empresa é a mesma coisa. Como é que está o mercado, que novos produtos, que nova forma de armazenagem, que novas formas de transporte, tudo é novo, né? Está sempre mudando. Se a mudança nos favorece, a gente não percebe. Se a mudança nos cria dificuldade, a gente percebe e briga contra. A gente sempre vai perder. Isso é filosofia, não é marketing. O Ortega y Gasset dizia, sou eu e as minhas circunstâncias. Então, a sabedoria da gente está em adaptar-se a essas novas circunstâncias, essas novas mudanças. Criou uma dificuldade, eu vou reconhecer, conviver e ser criativo o suficiente para sair daquela dificuldade. Então, as empresas pequenas vivem em eterna dificuldade, o criativo está sempre inventando alguma coisa, está sempre inventando um jeito de sair daquela dificuldade. Uma defesa contra a cópia que existe, porque você inventa alguma coisa, daqui a pouco tem alguém copiando exatamente o que você fez. Você tem que trabalhar em cima da sua cópia, né? Imagine, o Brasil a lei não protege muito aqui. O cara inventa e as pessoas vão em cima, inventando em cima. No outro dia já tem outro inventando. Você tem que ser mais criativo do que ele, né? Você tem que... Aí é aquela coisa, quer dizer, pensou, haja em cima, né? Cria em cima, né? Criou, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos pôr no mercado. O produto, então, dentro desse ponto de vista, nunca está pronto. Tem um processo contínuo de reinvenção. Sempre, carro, avião, tudo assim, esse processo, porque a humanidade, ela é regida desse jeito, né? Então, as grandes ideias, as grandes inovações que o ser humano usa hoje, nasceram do ambiente de exército. Exército é onde as pessoas, principalmente em tempos de guerra, onde você precisa se virar para não morrer ou para não perder a guerra. Então, desde os gregos, os romanos, os chineses, você vai grandes exemplos de atividades criativas. Você pega coisas modernas, a internet é de ambiente de exército, GPS é de ambiente de exército, teste psicotécnico de ambiente de exército, óculos Ray-Ban de ambiente de exército, e aí vai, avião a jato, logística, não é? Gráfico PERT, tudo de ambiente de exército. A medicina evoluiu muito com o ambiente de exército, né? De guerra. Então, quando se diz a guerra é a mãe de todas as artes, não está mentindo não, né? Porque é ali que acontece. Aí tem uma palavra que a gente usa muito nas empresas, que é a palavra briefing, que nasceu também em ambiente de exército. A aeronáutica da RAF, né? Quando passava-se a ordem do dia, ele ganha espaço na publicidade e hoje todas as empresas ganham isso. Então, uma das coisas que a gente ensina no processo criativo é pegar e passar um bom briefing, é dizer o que tem que ser aquele trabalho. E às vezes o sujeito pega errado, não, vamos pegar num lado de laboratório, o sujeito pega errado, passa para as pessoas que vão criar aquele produto, eles trabalham, criam errado, volta para o cliente diz, não era nada disso que eu queria, ó. Começou errado, né? Então você tem que criar junto o briefing. Você vai, conversa com você, dali a pouco tempo eu vou dizer, Vili, você entendeu o que eu falei? Como é que está aí? Aí eu refaço aquilo e refaço de novo, a gente vai quase que criando junto. Lá na frente você tem um produto bem feito ou um serviço bem elaborado. Tá certo. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado a você.